Em uma parte de minha vida, eu matei pessoas por nada. Só porque alguém me olhou atravessado, eu matei, esfaqueei e atirei. Isso foi dito com muita frieza por Richard Kuklinski, quando confessava o motivo de todos aqueles crimes, o que virou um documentário após ser condenado a 2 sentenças de prisão perpétua. Esse pistoleiro, que começou a matar por prazer, sorriu agradavelmente enquanto seu interlocutor perguntava sobre os homicídios. Alguns dizem que ele não era tão cruel quanto se dizia ser. A máfia, no entanto, discorda disso. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu apresento mais um vídeo sobre Richard Kuklinski. Vocês pediram bastante a continuação daquele primeiro vídeo lá, onde o cara veio aqui pro Brasil matar supostos traficantes brasileiros. Vou deixar o vídeo aí na descrição e também lá na tela final, depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Mas você quer saber por que o Richard foi apelidado de Iceman e por que a família Gambino o tinha como seu principal matador de aluguel? Então, clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo, verifique sua inscrição no canal e também não esquece de ativar o sininho das notificações se você não quiser perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Fechado? Bom, agora sim, vamos aos fatos. Foi pela falta de empatia por suas vítimas e a forma como decidiu matá-las que Richard ganhou o apelido de Homem de Gelo. A máfia ítalo-americana, liderada pela família Gambino, vendo seu talento para matar, o contratou para seus serviços. Mas bora então conhecer um pouco mais da história do Iceman. Descendente de imigrantes poloneses, Richard Kuklinski nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 11 de abril de 1935. A família morava em um bairro pobre, na periferia da cidade, né? Então eles conviviam ali com a aspereza e a violência que vinha das ruas. Foram anos muito difíceis. As consequências da crise financeira de 1929 ainda estavam muito presentes. A tudo isso deve ser adicionado o personagem do pai de Kuklinski, o Stanley Kuklinski, um homem realmente rude, violento e alcoólatra que maltratava a sua esposa e também seus filhos. Socos e pontapés eram a forma usual com que os problemas se resolviam na casa de Richard Kuklinski. Mas uma virada na mesa de Richard ocorreu quando ele tinha apenas 5 anos. Seu pai chegou em casa certa vez com seus rompantes de violência. Como de costume, saiu gritando e dando soco em tudo. A tragédia aconteceu naquele dia. O irmão mais velho de Richard, Florian, foi socado por Stanley. Os socos foram tão fortes que o menino acabou morrendo ali mesmo. Ambos os pais encobriram o crime, montando ali uma cena de um suposto acidente doméstico fatal. O assassinato chocou muito Richard, e isso teve consequências devastadoras na vida dele e daqueles que passaram por ela. Richard tornou-se uma criança fechada em si mesmo, com sérias dificuldades de relacionamento, também agravadas por sua dislexia. O menino era o alvo favorito da raiva ali da vizinhança e dos membros da gangue da escola e constantemente era ridicularizado. As agressões e humilhações eram praticamente diárias, tanto dentro quanto fora da casa. Ele cresceu sentindo como se o mundo inteiro o odiasse, mas ele logo encontrou algo em que pudesse libertar toda a sua raiva, nos gatos da vizinhança. Para você ter uma noção, em poucas semanas não se viam mais gatos na vizinhança. Richard se dedicou a torturá-los e estrangulá-los enquanto olhava em seus olhos, deleitando-se com os estertores da morte. E é curioso que, como já vimos várias vezes em outros casos, a crueldade, com os animais é um fato bastante comum de acontecer com vários assassinos, principalmente os serial killers, Enfim, galera, assim o menino Kuklinski se tornou mortal, como ele mesmo se autodenominou. Isso tudo, é bom reforçar, estava acontecendo enquanto ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi aos 13 anos que Kuklinski realmente extrapolou seu ódio pela vida humana pela primeira vez.
Depois de ser espancado por uma gangue na rua, ao chegar em casa, seu pai também o espancou. Infelizmente, uma triste rotina para o jovem, pois seu pai entendia que essa era a maneira de ensiná-lo que ele não podia ser intimidado por ninguém. E foi assim que Charlie Lane, o chefe da gangue que controlava ali a vizinhança e o pesadelo de Richard, acabou se tornando seu primeiro alvo. Por vários dias, o garoto estudou as rotinas do cara e preparou para ele o que na sua mente ele merecia. Então, numa certa manhã, ele se espreitou num beco sujo e solitário, esperando a passagem de Charlie. Assim que o sujeito apareceu, Kuklinski começou ali uma provocação para ver se o cara ia para cima dele. Dito e feito, Charlie foi para cima de Richard. Quando ele estava se aproximando, Richard desferiu-lhe um golpe fatal na têmpora com uma barra de ferro. Enfim, tinha chegado o momento com o qual Richard tanto sonhou. O pequeno Kuklinski não parou de bater em Charlie, mesmo depois de sua morte. O corpo ficou ali inerte numa poça de sangue, com pedaços de cérebro espalhados pelo chão. Segundo ele mesmo falou mais tarde, ele tinha perdido a cabeça, só queria bater e bater sem parar. Esse crime seria o início de uma exitosa carreira de assassinato. Mais tarde, ele escondeu o corpo no porta-malas de um carro e o jogou em uma área pantanosa. Antes, ele arrancou os dentes e cortou os dedos de Charlie com um machado para dificultar a identificação do cadáver. Naquela noite, ele dormiu feliz. Ele havia cruzado a linha, aquela mesma linha tênue que eu sempre menciono aqui nos vídeos. Richard agora estava do outro lado e isso o fazia se sentir muito bem. Sua próxima vítima veio de forma bem rápida. Depois de ganhar uma partida de bilhar, um jovem da vizinhança começou a insultá-lo. Quando Richard estava voltando para casa nesse dia, ele percebeu que o valentão estava dormindo dentro de um carro, provavelmente chapado, né? Então Richard decidiu comprar gasolina. Depois da compra, ele voltou calmamente ao local, jogou a gasolina no veículo e, como é fácil supor, atirou um fósforo aceso. Ele novamente se sentiu muito bem. Disse que gostou de ouvir os gritos de dor e pânico do rapaz nas chamas. A cada minuto que passava, Richard estava ficando cada vez maior, literalmente. Ele não aguentava mais os episódios violentos do pai contra ele e contra sua mãe. Então, em um desses ataques, Richard fez questão de deixar isso bem claro para seu pai. Ele colocou um revólver calibre 32 na cabeça do sujeito e disse: "Se você voltar a se aproximar da minha mãe, eu te mato e jogo no rio." O pai nunca mais apareceu, mas Kuklinski sempre comentou sobre isso ao longo dos anos. Ele dizia que só se arrependia de uma única coisa na vida: de não ter puxado o gatilho e matado o pai naquele dia. Em 1960, Kuklinski conheceu sua futura esposa e mãe de seus 3 filhos, a Bárbara. Ela nunca soube o que o marido realmente fazia. Naquela época, ele lidava com um esquema de pornografia, que mais tarde, inclusive, esse esquema aí passou a ser comandado pela família Gambino. O Kuklinski parece que vendeu isso para eles. Da pornografia à cobrança de dívidas e daí ao assassinato de aluguel. Afinal, o físico do cara era imponente. Richard era um homem muito grande e sua presença inspirava pavor. Foi quando o gangster Roy Demille o viu como um potencial assassino de aluguel. Mas ele precisava passar antes por um teste. Roy fez com que Richard escolhesse uma vítima ali aleatoriamente. Um homem que estava passeando com seu cachorro no parque. Essa era a missão: segui-lo e matá-lo. Kuklinski levou ao pé da letra a missão e acabou atirando na cabeça do estranho. Assim, a quadrilha não tinha mais dúvida. Com certeza, eles não hesitaram em dar mais trabalhos para o homem. Nos 30 anos seguintes, Richard assassinou de várias maneiras. Qualquer coisa funcionava para ele, de um martelo a um furador de gelo, passando por facas e revólveres. Qualquer utensílio ou substância podia ser uma arma letal nas mãos de Richard, ou até mesmo suas próprias mãos. Seu trabalho como assassino de aluguel o trouxe 2 vezes ao Brasil a serviço para a família Gambino. E esse caso aí, esse episódio,
foi retratado no vídeo aqui do canal, conforme eu falei lá no começo desse vídeo aqui. O link está aí na descrição, beleza? Bom, dando continuidade, com o passar dos anos, Richard aperfeiçoou muito o uso do cianeto, um veneno, por exemplo. Ele usou em várias ocasiões, pois era difícil de detectar toxicologicamente, e ainda mais quando era usado em aerosol. Aquele vapor venenoso poderia nocautear qualquer um em 15 segundos. Para se livrar dos corpos, ele também utilizou os mais diversos métodos. Seu favorito era colocar os corpos em um barril de óleo e depois jogá-lo no lago. Outra forma de descartar os corpos era os jogando em uma fenda profunda que tinha em um campo ali. O mais macabro consistia em colocar o cadáver em uma caverna minada por vorazes ratos gigantes da Pensilvânia. Embora esse sistema também fosse usado quando a pessoa ainda estava viva, a razão, claramente, dar a ela ali um sofrimento extra antes de morrer. Meu, você já pensou ficar preso num lugar esperando a morte vinda de mordidas de ratos gigantes? Total cena filme de terror, né? E isso, antes que alguém pergunte, é relatado pelo próprio Richard, tá? Às vezes, ele filmava os crimes para que seus clientes, os mafiosos, né, soubessem do sofrimento a que submeteu os alvos, né, as suas vítimas. O apelido de Iceman, o Homem de Gelo, veio de dois lados. Primeiro, por sua frieza, né, como já demonstrado aqui nas execuções que ele fazia, pois ele não hesitava nem piscava, o cara não sentia o menor remorso, a menor pena das vítimas. E o outro motivo do apelido era por causa de um dos experimentos mortais que ele fez. Certa vez, ele manteve o corpo de uma pessoa em um freezer por 2 anos antes de descartá-lo. Isso, inclusive, quase confundiu a polícia tempos depois durante as investigações. Mas os forenses acabaram descobrindo que havia restos de gelo na autópsia, né, do corpo ali. Então eles descobriram que aquele cara ali não tinha morrido recentemente não, mas foi por pouco. Segundo os relatos, o corpo precisava só de mais algumas horas para descongelar completamente e aí sim o Richard teria passado batido, né? O cara também tinha um salário de crime que era cerca de $50 mil por trabalho. E galera, não se esqueça que isso aí aconteceu há várias décadas. Era dinheiro pra... O valor poderia variar também, sendo maior, né? Dependendo dos requintes de crueldade que o mandante queria que a vítima fosse submetida, né? Apesar dos assassinatos que ele cometia frequentemente, sua esposa testemunhou no julgamento dele depois. Ela disse que eles eram uma família típica americana, eles viviam numa casa luxuosa, tinham um bom carro, churrasqueira nos domingos. Ou seja, ela nem desconfiava, né, que o marido era um assassino de aluguel. E tem também um episódio que ela não contou, que é sobre a violência. Uma vez ela foi submetida à violência pelo cara. Mas Bárbara sempre perdoava. Ele era um homem romântico e um pai maravilhoso para os nossos filhos. Após a prisão do homem, sua esposa afirmou que foi um choque saber do real trabalho dele, porque ela nunca fazia perguntas sobre suas viagens e os motivos do seu trabalho. Bem, raramente um criminoso envelhece nessa profissão, mas não foi o caso deste. Kuklinski continuava impune e em atividade como matador. Então, ao entrar ali na casa dos 50 anos, ele começou a se sentir cansado de tantos anos realizando suas carnificinas. Suas ações foram mais implacáveis, mas com todo esse tempo aí, ele acabou, de certa forma, ficando relapso, descuidado. Ele confiava demais em si, se achava intocável e, por isso, começou a cometer erros. E assim, a polícia deu início ao cerco. Muitos dos seus comparsas de crime ali, durante essas décadas, tinham sido presos já. E alguns começaram a falar sobre a quadrilha. Sempre tem um X9, certo? Então, dessa forma, após uma intensa investigação, a polícia de Nova Jersey infiltrou o agente Dominique Polifrone na quadrilha. Um trabalho de muitos meses e extremamente perigoso para o cara. Dominique passou 1 ano e meio disfarçado de assassino de aluguel e acabou conquistando a confiança de Kuklinski. Com o tempo, chegou em Richard com a desculpa de que tinha um trabalho para ele, um assassinato, né? Kuklinski já confiava tanto no cara que chegou a se gabar para ele sobre seu conhecimento profundo com o cianeto e também falou de ter congelado um cadáver para mascarar o quando ele havia morrido.
O que o Homem de Gelo não sabia é que todas as conversas e tratativas entre o agente disfarçado e ele estavam sendo gravadas. E assim, com todas as provas reunidas, todas as evidências e testemunhos, e sabendo o quanto o Kuklinski era perigoso para o agente infiltrado, logo foi deferido o mandado e ocorreu a prisão do Iceman em dezembro de 1986. E em 1988, o tribunal o condenou a 2 sentenças contínuas de prisão perpétua por 5 assassinatos. Porém, ele fez diversos acordos com a promotoria, mas, por ter cometido tantos crimes, ele só podia ser solto em condicional aos 110 anos de idade. Nos anos seguintes, várias entrevistas e 3 documentários foram feitos com e sobre esse assassino de aluguel, que também era considerado um serial killer. Um dos mais conhecidos foi realizado pelo Dr. Park Deeds, psiquiatra e consultor do FBI, em julho de 2002. Especialista em mente humana, visitou a prisão de segurança máxima no estado de Trenton e durante 4 dias passou 14 horas com Kuklinski. Seu objetivo, claro, era penetrar em sua psique. Aqui está um pequeno trecho da conversa entre eles. Você se vê como um assassino? Perguntou Deeds. Assassino? Soa tão exótico. Eu era apenas um sicário. Eu basicamente matei uns 100 homens quando era jovem, antes de conhecer alguém. Muito. Em uma parte de minha vida, eu matei pessoas por nada. Só porque alguém me olhava torto, eu já matava, apunhalava e atirava. Fui perguntado também se ele preferia atirar de perto para matar. E a resposta foi: com certeza. Eu queria dizer a eles, um pouco antes de partirem, eu queria dizer adeus. Eu queria que eles olhassem para mim diretamente. Eu chegava bem perto. Eu só queria que eles vissem o meu rosto. Que a última coisa que vissem fosse eu. E se eles derem aqueles flashes de vida após a morte, para a eternidade, ou seja lá o que for, eles estariam pensando em mim o tempo todo. Eu os olhava nos olhos. Eu os via ficarem brancos. Eu os via morrer. Eu não só atirava e ia embora simplesmente. Eu via a surpresa, o impacto. E o que eu via depois era o meu reflexo. E era só isso. Qual era o seu lugar favorito para atirar? Perguntou Deeds. Sob o queixo, respondeu seco o Homem de Gelo. Ao longo de um documentário transmitido posteriormente pela HBO, Kuklinski narrou sorridente e até sarcástico que era decepcionante não sentir nada ao matar alguém. Na verdade, ele reconheceu que a única coisa que lhe dava certa adrenalina era o sexo. Das centenas de assassinatos, há um que ele relatou com certo arrependimento sádico. Quando ele estava para matar um homem, ele começou a orar a Deus por sua vida. Ele implorava soluçando. Diante da situação, Kuklinski disse a ele que tinha dado 30 minutos a Deus para salvá-lo. Depois de meia hora, o Iceman o executou. Isso, até mesmo para o frio assassino, foi totalmente cruel. Não foi muito bom. É algo que eu não deveria ter feito, disse Kuklinski. Kuklinski faleceu na cadeia. Um dos mais eficazes caçadores de humanos se foi no dia 5 de março de 2006, aos 70 anos. Segundo as autoridades, ele morreu de causas naturais, muito embora, para alguns especialistas, sua morte fosse mais do que suspeita. O Iceman teve que testemunhar contra o chefe da família Gambino, Salvatore Gravano. E sem seu testemunho, o caso desmoronou completamente, com a subsequente liberação do chefão da gangue. Até sua morte, Richard Kuklinski afirmava que a única coisa que o realmente preocupava era sua própria família, como dá a entender a frase dele, que segue para encerrar esse vídeo. Nunca senti pena das vítimas. Sinto pena por magoar a minha família. É a única coisa pela qual sinto pena. Não estou procurando perdão e nem arrependimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Se quiser saber um pouco mais sobre a vida do Homem de Gelo, tem outro vídeo dele que eu vou deixar aqui na tela final e o link aí na descrição, falando, da vinda dele ao Brasil aqui para assassinar supostos traficantes brasileiros. Fechado? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.